A direção do Internacional, as comissões técnicas que passaram pelo clube e o próprio jogador e o seu staff vêm admitindo. Wesley Moraes está longe da forma ideal e que era esperada quando o jogador foi contratado junto ao Aston Villa pelo Inter. Um relato importante do empresário do jogador para o repórter Diogo Rossi explica um pouco o que está passando com Wesley Moraes para que ele tenha esse desempenho tão ruim. E algumas medidas estão sendo tomadas para tentar recuperar o futebol do jogador. E a gente explica tudo agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre Wesley Moraes, tá? E sobre um relato muito importante que o Diogo Rossi, repórter da Rádio Bandeirantes, recebeu ontem à noite sobre este jogador, sobre as condições físicas dele, um pouco sobre as condições psicológicas do jogador nesse início de temporada no Internacional que está longe de ser aquilo que ele esperava. E também sobre as atitudes, sobre a postura, o que o jogador está fazendo para buscar a sua melhora, tá? Wesley Moraes veio não para ser titular, mas veio para ser preparado para substituir Yuri Alberto, que a tendência era que saísse somente na metade desse ano de 2022. E seria assim, não fosse uma proposta muito acima do que o Inter esperava pelo jogador, feita pelo Zenit da Rússia, que ofereceu 25 milhões de euros para que o Yuri Alberto fosse imediatamente naquele momento. E aí o Wesley Moraes foi alçado de um jogador que estava em recuperação para titularidade. Foi alçado para o camisa 9 principal do elenco do Internacional. E desde então, desde a estreia do Wesley Moraes, que foi na partida contra o União Frederiquense, vitória do Inter pelo placar de 2-0, o jogador está queimado com o torcedor, o jogador tem poucos gols, muitas oportunidades, muitos jogos onde ele atuou e um desempenho muito abaixo. Chama a atenção a dificuldade física, mas a dificuldade até mesmo de ritmo de jogo, parece, de tomada de decisão, de falta de confiança, de ímpeto para atacar a bola, por exemplo. Isso foi destacado pelo Mano Menezes. Tudo isso se destaca nas atuações do Wesley Moraes, que realmente está muito abaixo, tanto que está perdendo a posição para o Alexandre Lemão, que é um centroavante que, enquanto o Wesley Moraes disputava o gauchão pelo Internacional, o Alexandre Lemão disputava o gauchão pelo Novo Hamburgo. E é esse jogador que está hoje ganhando a vaga do Wesley Moraes no time titular do Internacional. Durante o Donos da Bola Rádio dessa segunda-feira, o Fabiano Baldasso levantou uma bola, que era: alguém consegue explicar o que está acontecendo com Wesley Moraes? Por que ele é um jogador que está tão mal no time, sendo que foi um cara que passou por seleção brasileira, que teve em grandes times da Europa? Ele tem resquícios da lesão ainda, ele sente a parte física. Ele levantou essa bola. E o Diogo Rossi, meu colega repórter da Rádio Bandeirantes, muito competente que é, chutou. Chutou não no sentido de chutar a informação, pelo contrário, ele foi atrás. Ele aproveitou essa bola levantada pelo Fabiano Baldasso. E conversou com uma pessoa muito próxima do Wesley Moraes, uma pessoa do staff do jogador, que fez um longo relato sobre as condições do Wesley Moraes, que nos levam a entender um pouco qual é a condição desse atual jogador e também deu algumas informações importantes sobre aquilo que o jogador está fazendo atualmente, tá? O primeiro ponto que ele destaca é que, clinicamente, o Wesley Moraes não tem problema nenhum. Ele não sente dores, ele não está mal fisicamente, ele suporta a carga do jogo, não é esse exatamente o tipo de problema. Ele não tem nenhum problema urgente, foi a expressão utilizada por essa pessoa neste momento. Mas o grande ponto que o próprio Wesley Moraes admite nos bastidores é que falta confiança para ele executar alguns movimentos que eram naturais dele antes da lesão. E foi uma lesão muito feia, né? O Wesley Moraes ainda jogava pelo Aston Villa, ele teve uma fratura de joelho, ele quebrou o joelho de uma maneira absurda e por conta disso ficou 15 meses parado. Operou e voltou a jogar e nunca mais foi o mesmo. E o que o Wesley Moraes relata é que ele não sente, ele sente insegurança para executar movimentos que ele executava antes de maneira natural. Como é esse de atacar o espaço,
como esse de saltar para cabecear, como o movimento de sair na frente do zagueiro que o Mano Menezes cobrou, que o Wesley Moraes não vinha fazendo, de girar e bater, algo que o Wesley Moraes não está fazendo. Ele faz muita parede, mas prepara muito o jogo para trás. E o Wesley Moraes relata que ele está tendo insegurança para executar alguns desses movimentos. E que isso foi constatado pelo Wesley Moraes e constatado também pelo Internacional. Que ele tá bambo. O Wesley Moraes é um jogador bambo, é um jogador inseguro para jogar. E que em função disso, são duas as soluções que ele pode encontrar, tá? E que o Inter pode ajudar ele de alguma forma. Uma delas é ritmo de jogo, cara. Ele só vai poder voltar à sua forma física com ritmo de jogo. O problema é que a partir do momento em que isso atrapalhar a equipe, como por exemplo agora o alemão está rendendo mais do que ele vai perder espaço. Logo vai ter menos minutos em campo. E aí também por isso se busca uma outra solução, que é Wesley Moraes, em acordo com o Internacional, o Inter aceitou isso, tá? Está contratando um preparador físico especial, que vai ajudar ele no processo de fortalecimento para deixá-lo mais seguro para executar esses movimentos que ele perdeu a confiança de executar. Para que o Wesley Moraes possa ser um jogador mais potente, algo que ele não é. E essa talvez seja a grande crítica em relação ao Wesley Moraes na chegada dele no Internacional. Falta potência e falta confiança, segurança para executar essa potência. E o jogador está contratando um profissional de preparação física especializado que vai trabalhar em turnos paralelos com ele, com a supervisão do Internacional, para que ele possa recuperar alguns desses movimentos. Um outro ponto também é o aspecto mental. É claro que insegurança é muito do aspecto mental, não necessariamente do aspecto físico. E as críticas ao Wesley Moraes vem fazendo com que o jogador sinta um pouco. Não é esse o motivo do Wesley Moraes estar jogando mal, né? Porque o Wesley Moraes está jogando muito mal. Se fosse só crítica do torcedor, seria um problema simples de resolver. Não é isso. Mas ele fala que está sentindo bastante as críticas, que entende e ouve bastante torcedor pegando no pé dele, e que era algo que ele não estava tão acostumado na Europa. Mas que esse é um fator menos determinante no baixo rendimento do jogador em comparação com esse aspecto de segurança para executar os movimentos. Um relato interessante que a gente recebeu e acho importante a gente compartilhar aqui de um jogador que está indo tão mal e talvez seja a grande decepção do Internacional nessa temporada. E é decepção para o próprio jogador. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!